São da Maria de Papai do Senhor. Amém. Convido a igreja a abrir suas Bíblias. O livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 a 9. Temos aí a chamada de Abraão. Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 a 9. Quem achou, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, para a banda de Betel, e armou a sua tenda em Betel, ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois disso, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui o início da formação dos hebreus com Abraão. O Senhor, ele faz uma chamada a um homem que vivia em Ur dos Caldeus, aonde naquela região ali, depois de muito tempo, o povo viria para um cativeiro. E segundo o livro de Josué ele declara que Abraão era idólatra, e toda a família de Abraão era adoradores de muitos deuses. A tradição hebraica diz que Tera, ou Terá, dependendo da tradição, pai de Abrão, ele era fabricante de ídolos. E o Senhor, ele faz uma chamada para o homem, ele faz uma promessa. A promessa é que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Ele seria pai de multidão. Mas para isso ele teria que deixar a casa do seu pai, sair do meio da sua parentela. O que é parentela? Parentela são os parentes do meu pai, os parentes da minha mãe. A minha família sou eu, minha esposa e meus filhos. A partir do momento que o homem casa, ele constitui a sua família. Ele faz parte da família do seu pai, da sua mãe. De igual forma, a varoa faz parte da família do pai e da mãe. Mas agora eles se unindo, nasce uma nova família. E o restante, parentela. Então ele deveria deixar ali seus tios, seus pais, seus primos, quem estivesse lá na terra. Ele não olharia para trás. E para onde ele iria? Para uma terra que eu te mostrarei. Por isso Abraão é chamado o pai da fé. Ele ouve a voz do Senhor e atende ao seu chamado. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ainda no
capítulo de número 11, a partir do versículo de número 27, diz assim: essas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando ainda Tera, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. Tomaram Abraão e a Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. Sarai foi estéril e não tinha filho. E a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão saiu com ele de Ur dos caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram até ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Ou Terá, amém? Então, quando Deus faz a chamada a Abraão, Abraão estava onde? Abraão estava em Ur dos caldeus. Bem? Isso lá no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 7, o Senhor fala: de Ur dos caldeus eu te chamei. Quando ele está em Ur dos caldeus, e ele já tem ali o mandato do Senhor, ele sai do meio da sua parentela, acontece uma tragédia. Um dos seus irmãos morre. E ele deixa um filho chamado Ló. Então, quando Abraão sai, ele leva consigo a Ló. Nós sabemos que em Gênesis ainda eles não tinham a lei, mas já tinham a lei oral. Tanto que quando Judá, ele ouve que a sua nora estava grávida, ele diz que ela tinha uma sentença mediante a lei oral. A lei do levirato aqui já era uma lei oral. Então ele não podia abandonar o seu sobrinho em Ur dos caldeus. Eu já ouvi alguns pregadores falando que ele errou porque ele trouxe o sobrinho. Não, ele não podia. Imagine você que tem o seu irmão, aí ele vem a falecer, o seu pai está triste, você tem uma chamada de Deus, você vai abandonar o seu sobrinho? Não, ele trouxe consigo. Abraão era um homem bom. Lá em Eclesiastes diz que não existe homem bom na terra, que sempre faça o bem e nunca pegue, mas Abraão era um homem bom. E assim ele traz consigo o seu sobrinho. Para nós ganharmos tempo, quando chega no capítulo de número 13, a Bíblia nos narra que houve uma contenda. A partir do versículo 7, quando Abraão ele sai do Ur dos caldeus, ele vai peregrinando as terras, e ele tem uma passada no Egito, o tempo não vai deixar, e quando ele sai do Egito, ele sai com algumas riquezas. E onde Abraão peregrinava, o Senhor o abençoava. De forma que a tradição judaica diz que para saber onde Abraão peregrinou, era só olhar para o monte. Se tivesse um altar ao Senhor, Abraão passou por ali. Onde Abraão, na época ainda chamava Abraão, passava, ele edificava um altar e sacrificava ao Senhor. Aonde nós passarmos, nós temos que deixar o altar edificado. Você está trabalhando, tem que ter um altar edificado no seu trabalho. Você vai para o meio da sua parentela tribulada, você vai chegar lá e vai edificar um altar. Você vai em qualquer lugar que nós formos como cristãos, como servos de Deus, tem que haver um altar ao Senhor. Tem que ser falado no nome do Senhor, ainda que sem palavras. Tem que ser falado no nome do Senhor. Como eu edifico um altar ao Senhor e prego sem palavras, pela minha conduta de servo de Deus. Então, Abraão ele começa a abençoar a Ló, seu sobrinho, de tal forma que Abraão tem a sua riqueza e Ló também tem a sua riqueza. Suas cabras vão multiplicando, as suas ovelhas vão multiplicando, o seu gado miúdo, o seu gado grande. E de tal forma que a Bíblia nos narra que houve uma contenda entre os pastores de Ló, ou seja, os trabalhadores de Ló. Pastores aqui não é no meio figurado de pastor para hoje, não, eram os trabalhadores de Ló. Começaram a contender com os trabalhadores, com os pastores de Abraão, a qual abençoou a Ló, de tal forma que eles falaram: nós não podemos mais conviver juntos. Olha, Deus chama Abraão, tira ele do meio da sua parentela, tira ele do meio da idolatria, e agora Abraão vem edificando
chama o seu sobrinho para conversar e diz: olha, se a terra está pequena, eu não vou brigar com você por causa de terra. O Senhor ele já fez promessa que toda esta terra vai ser da minha descendência. E às vezes, irmão, nós arrumamos contenda em família por questões pequenas. Ah, o filho da minha cunhada que brigou com o meu filho, aí você quer tomar as dores, e quando vê Satanás entrou e a desgraça está feita. Se tiver a desgraça da bebida, então piorou ainda. Mas isso é desgraça, irmão. A Bíblia nos diz que Deus salva 8 almas do dilúvio. Quando Noé desce da arca, ele planta uma vinha. Ele não estava atento à voz do Senhor, porque quando ele lança a pomba volta com o quê? Com galho de oliveira, mas ele planta a vinha. E através daquilo que ele plantou, ele colheu esse bebedor e trouxe desgraça de novo para dentro da sua casa. A sua vergonha foi exposta no meio da sua parentela. Mas o crente pode beber? Jesus não bebeu vinho? Não deve. Me mostra um versículo na Bíblia que Jesus ficou bêbado. Uma coisa é eu beber. Bebi água? Bebi muito? Se fosse vinho, ficaria embriagado? Mas escandalizaria o meu irmão? Ele veio do alcoolismo, como é que ele vai reagir a isso? Para quem foi dependente, para cair de novo basta só um gole. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ficamos com a doutrina do Senhor. Estava ali no texto, mas vamos lá, Senhor, segura a sua hora. Ficamos com a doutrina do Senhor. Não é lícito. Vai escandalizar meu irmão, vai fazer que ele tropece. Jesus falou: é lícito que venha o escândalo, mas sai daquele que fizer escândalo a um desses pequeninos. Ele olha para a criança e diz: se alguém escandalizar essa criança, eu vou cobrar. Imagina o teu irmão que está numa dificuldade. Não nos é lícito. O texto nos diz, no versículo 10 ao 13, que quando Ló tem ali uma conversa de apaziguação, o direito era de Abraão. Ele podia falar: eu vou escolher essa terra aqui, tu vai embora. Então o direito era dele, porque ele era o mais velho, e tudo que Ló tinha era dele. Ele foi abençoado através de Abraão. Ele falou: olha, onde você escolher ficar é teu. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não quero é contenda. Irmão, o servo de Deus, ele não gosta de contenda. Ah, eu dou um boi para entrar numa boiada, numa briga boiada para não sair. Irmão, eu não dou nem um pinto, quanto mais um boi para entrar numa briga. Eu não gosto de briga, eu não gosto de discussão, eu não gosto de contenda. Porque se eu nasci de novo, o evangelho que eu prego é o evangelho da paz. Ó, levanta os seus olhos. Irmão, quando o homem levanta os olhos de forma carnal, é terrível. E ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra. Pensa no lugar bom lugar. Aquela campina verdinha. Só que a Bíblia nos diz que os homens que moravam ali eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Às vezes, irmão, nós estamos num lugar em que nós questionamos: Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu moro neste bairro? Por que eu estou nesse emprego? Mas ali é o lugar da bênção. Deus pode te abençoar através dali, te deixar ali, te tirar dali. O que eu não posso é levantar os meus olhos e desejar Sodoma e Gomorra. O que eu não posso é sair de onde Deus me colocou, achando que eu vou ter vantagem, estando no meio de um povo ímpio. Isaías, ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu moro no meio de um povo ímpio e de lábios impuros, os meus lábios também são impuros. E Isaías já era profeta. No capítulo 5 ele diz: ai daqueles que se beberam, ai daqueles que dizem que o mal é bom, que o bem é mal. Mas no versículo, capítulo número 6, ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo, que eu sou um homem de lábios impuros.
buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são na terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Ló levanta os seus olhos, ele levanta os seus olhos somente na horizontal. Ele não continua e ele não contempla o vertical. Ele olha para as coisas da terra, ele olha para as oportunidades mundanas, mas ele não colocou em peso a sua família, ele não colocou em peso que os seus trabalhadores já estavam levantando contenda, e ele pensa somente nas vantagens materiais. Mas o texto nos diz: porque já estás morto, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A Bíblia nos diz, o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aonde que é o esconderijo do Altíssimo? É na pessoa de Jesus Cristo, porque nós já estamos mortos e a nossa vida está guardada em Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E como foi a vida de Ló? O apóstolo Pedro nos responde em 2 Pedro. Aleluia, Jesus. 1 Pedro, capítulo 2. Botei João, só caiu um, mas 2 Pedro 2, versículos 6 e 7. Vamos ler o versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como haverá também falsos doutores, que induzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Irmão, nós estamos vivendo esses dias. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença da sua perdição, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas atraseu de luz sobre os ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Você quer ter uma vida enfadada? Você quer ter uma vida de cansaço? Você quer ter uma vida tribulada? Você quer ter uma vida penosa? Vá morar em Sodoma e Gomorra. Olhe para as oportunidades carnais. Faça como Josué, que agora Deus promete que seria com ele na batalha, mas ele não toma conselho de Deus e vai para a peleja, e perdeu para um povo fraco. E os ímpios são povos fracos. E por que a igreja muitas das vezes está perdendo? Porque está armando as suas tendas em Sodoma e Gomorra. Olha, em Deus não há mudança, nem variação de mudança. Que comunhão tem o ímpio com o justo e Cristo com Belial? Não devemos levar a nossa família para habitar em Sodoma e Gomorra. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 13. Porque já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com
Com esse, a Bíblia diz, com avarento, com roubador, com ladrão, nem com mais. Eu não quero. É como Daniel. Eu não quero as iguarias do rei. Experimenta só por 10 dias. Me dá só legume e água. Eu não quero vinho da idolatria. Eu não quero a carne da avareza. Eu não quero as iguarias do rei. Ainda que esteja em Babilônia, eu vou me santificar ao meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque que tem onde julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse inimigo. Aí o pastor fica no aperto. Porque hoje, o que se prega é que não precisa mais de disciplina. Não precisa mais de correção. A Bíblia tem que ser atualizada. O que a Bíblia diz não é o que a Bíblia diz. Você está interpretando errado. Você está me chamando de burro. Você lê nem a Bíblia em português. Se diz que morreu por Deus, morreu por todos, não é todos não. Como é que não é todos se está escrito todos? Santificai. Não é bem assim. Como é que não é bem se a Bíblia diz ser de santo, como o vosso Deus é santo? Por que Deus é santo? Santo é separado. Deus é separado para o seu povo. Aleluia! Com os demais é pela misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Mas com o seu povo é comunhão, é sentar à mesa, é santa ceia, é adoração, é culto, é glória, até a igreja ser arrebatada. E como que eu acho que Deus vai estar comigo, irmão? Se eu escolhi morar em Sodoma e Gomorra? A escolha foi minha. Não, mas Deus deu os meus passos. Não coloquemos a culpa em Deus pelos nossos erros. Malaquias, capítulo de número 1, versículo 6 e 7. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Nós vemos que Ló não honrou Abraão como pai, e não fez com que os seus servos honrassem Abraão, porque o Senhor aqui está com letra minúscula. Aí o Senhor diz: se eu sou pai, com letra maiúscula, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, com letra maiúscula, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Mas então, vamos dar uma pausa, é só para os sacerdotes, é para o pastor, para o presbítero. A Bíblia diz: vocês não eram povo, mas agora são povo adquirido, sacerdócio real. Aleluia! Versículo número 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Se o meu sacrifício for imundo, Deus não aceita. Não, irmão, mas o evangelho é da inclusão. Que você prega o seu evangelho para lá. O meu evangelho é o evangelho de Cristo Jesus, a qual o apóstolo Paulo diz: a qual fui constituído apóstolo dos gentios
já saísse do coração, Jesus falou, alguém vai quebrar a etiqueta. Aquele que colocar comigo a mão no copo, porque isso era uma ofensa. Por isso o apóstolo Paulo diz, vocês vão comer, esperam pelos outros. Quando Jesus coloca a mão no copo, Judas vai, para molhar o pão no vinho, Judas vai e coloca junto. Não respeitou aquele que estava alimentando. Falou, esse é o sinal do traidor. O traidor não respeita as coisas de Deus. O traidor, ele não respeita a mesa de Deus. O traidor, ele quer servir a Deus oferecendo um pão imundo e dizendo, Senhor, a tua mesa é desprezível. Quando Caim, ele vê a fumaça do sacrifício de Abel subindo, ele fica irado. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Caim era do maligno. Os seus pensamentos eram ruins, os seus sentimentos eram ruins, e ele desejou matar o seu irmão. E o Senhor falou, por que tiraste? O pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. Mas por que Deus deixou? Porque cabe a mim dominar a minha carne. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Mas o pecado na vida do crente é um acidente, nunca foi. Pecado é escolha. Eu minto se eu quiser. Quem adultera, adultera porque quis. Porque se o jovem no Egito, José, conseguiu fugir, eu e você conseguimos também. Se Daniel foi fiel na Babilônia, eu e você conseguimos ser também. Se os irmãos eram lançados aos leões e não deixaram de glorificar o Senhor, nós também podemos louvar ao Senhor no meio de uma geração impura e de lábios impuros. Capítulo 3, versículos 1 a 7. Semelhante vós, mulheres, sejam sujeitas ao vosso próprio marido, que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento da mulher, seja ganho sem palavra. Está falando aqui da mulher que tem um marido que não é cristão. Como é que eu ganho ele? Pelo meu procedimento. Tratando ele com amor, com paciência, tratando os filhos com dedicação, tratando a casa de Deus e a sua casa como se fosse uma extensão da casa de Deus, limpa, arrumada, passada, considerando a vossa vida casta em temor. O que é casta? Santa, separada, castidade. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelo, no uso de joias de ouro e na compostura de vestes. O que ele está dizendo aqui? Olha, a beleza da mulher não está no seu exterior. A beleza da mulher está no seu interior. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. E o que essas mulheres aqui esperavam? Antigamente, tinha uma promessa, que da tribo de Judá viria o Salvador. Todas as demais tribos se desviaram. A tribo de Judá permaneceu fiel, porque ela tinha uma promessa sobre ela. Dessa tribo veio um Salvador. Dessa tribo veio um descendente de Davi. Dessa tribo vai vir uma bênção de Deus. E as mulheres se santificavam esperando na bênção, de tal forma que quando Maria ela tem a visita do anjo, ela se assusta e diz: olha, o anjo, vamos traduzir aqui, o anjo diz: você foi a escolhida, você vai trazer os filhos de Deus para esta humanidade. Ela diz: eu não posso, eu tenho guardado a minha santidade, eu estou
Deus. Aleluia. Quando nós nos santificamos, Deus começa a gerar coisas santas em nós. Como Sara que obedecia a Abraão, chamando de Senhor. Senhor está com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Ele está falando assim: Abraão, você é o meu dono. Aqui é a aplicação do texto. Eu te obedeço porque eu te pertenço. Ah, é submissão, é sobre a mesma missão. Só na teologia moderna. Eu nunca vi patrão submisso a empregado. E eles estão na mesma missão. Só que o patrão é o dono e o empregado trabalha para ele. Mas isso hoje é desonroso. Isso hoje o feminismo diz que é rebaixar a mulher. Então a mulher ela não pode ter um marido, a mulher ela não pode gerar filho, a mulher ela não pode ser uma dona de casa, a mulher ela tem que viver estressada, brigando com os homens, não aceita nenhuma gentileza. A feminista diz que é uma ignorância o marido abrir a porta do carro para a mulher. É uma ignorância. A mulher está em casa cuidando dos seus filhos, e quando o marido chegar, tem uma comida preparada. A qual suas filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Igualmente vós maridos, coabitai, ou seja, vivei com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo seus cordeiros da graça da vida, ou seja, através da mulher vem a vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se não tem comunhão no lar, a oração nem sobe. É como o sacrifício de Caim, em que nós, sacerdotes, estamos blasfemando do meu nome. Não se entende em casa e chega aqui e acha que Deus vai aceitar pão imundo na mesa dele. Na oração ela nem sobe. Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? E se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? E o Deus que nós servimos é o Deus da família. Salmo 103. Eu falo muito desse salmo aqui. Deus, eu vou estar lendo, eu posso pular um versículo. Versículo 5 a 9 nos diz assim: quem é como nosso Senhor, que habita nas alturas? Isso aqui, irmão, versículo 6, ele me quebrando. Que se curva para ver o que está no céu e na terra. Quando as nossas orações elas são levadas pelo Espírito Santo de Deus até a presença de Deus, e o Senhor vem dar o seu favor, porque o rei ele recebia os seus súditos com o seu bordão na mão, e quando ele ia dar a sentença, se a sentença fosse de misericórdia, ele estendia o seu bordão e olhava para a vítima ou para o seu súdito, e ali ele dava a sua sentença. Então é como se o rosto do rei fizesse o rosto daquele que estava desesperado brilhar. Por quê? Porque o rei agora está estendendo o seu clamor, atendendo o seu clamor, perdão. Mas se a sentença fosse contrária, ele olhava para o carrasco e dizia ao carrasco a sentença. A pessoa, o súdito que viesse buscar o favor do rei, não tinha o seu rosto iluminado pela misericórdia do rei. E o nosso Deus, irmão, ele está lá no seu trono, sublime. Isaías diz que ele é sublime, ele é perfeitíssimo. E quando ele ouve as nossas orações e vai nos dar uma sentença, porque ele diz: os meus pensamentos a respeito de vós são pensamentos de paz. Ele se curva e nos contempla. Aleluia! Aleluia! Que do pó levanta o pequeno, e do monturo, do monte de lixo, ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Onde estão os príncipes do povo? Na igreja. Não pensa que o príncipe do povo é ministério, não. É um corpo só. Ministérios são aqueles que são levantados por Deus para servir ao corpo. Vocês, junto conosco, nós somos os príncipes de Deus. Aleluia! Os herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus! A qual faz que a mulher estéril habite em família
Estamos terminando. Maravilhoso. Acredito, estamos terminando. Deus santo. Versículo 3. Mas alegre-se os justos e regozijem na presença de Deus. Folguem de alegria. Cantai a Deus louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Yahvé. Exultai diante dele, pai de órfãos, juiz de viúvas, e é Deus no seu santo lugar. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Se tem uma coisa que Deus ama é família. Por isso Jesus disse: olha, onde eu estiver, eu roguei ao Pai, eu quero que vocês estejam também. E nós vamos participar de uma grande ceia. Quem diga que não vai ter arrebatamento, que a igreja vai passar pela tribulação, irmão, eu creio que a igreja vai ser arrebatada. E enquanto o mundo vai estar em tribulação, nós estaremos na grande ceia do Senhor. Nós estaremos celebrando a vitória com Cristo. Nós estaremos lá com toda a nossa família celestial. Aleluia, eu creio, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. João, clássico, 3,16 até o 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas, não sejam reprovadas, perdão. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória. Aleluia. Como é que eu não vou honrar o meu Pai Celestial, que deu o seu unigênito, o único do gênero? Deus como Pai, da mesma substância, Senhor sobre todos nós, a qual foi dado um nome que é sobre todo nome, a qual em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus. Ele nos amou de tal forma, o escritor dos Efésios diz que nós ainda estávamos caídos no nosso pecado, no nosso delito, mas Deus nos amou, nos resgatou. Isso não vem de nós e não vem de obras, é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. E para quem que Ele enviou o seu Filho? Para que o seu Filho condenasse o mundo? Não, para que Ele salvasse o mundo. Deus. Glória a Deus. Família de Deus, Efésios, capítulo de número 2. Glória a Deus. Aleluia. Versículos 11 a 22. Portanto, lembrai-vos que em outro tempo eram gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estava sem Cristo. Olha que como terrível estado nós estávamos, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual fez de ambos os povos, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Esta era uma parede que cercava todo o templo de Israel,
E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar a ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de espina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, do qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Antes eu era gentio, antes eu estava nas minhas concupiscências, mas o Senhor me amou, enviou o seu filho, derrubou a parede de separação, e agora eu não preciso estar atrás de templo, eu não preciso, se quiser, ir a Israel é muito bom, mas o templo não está mais lá, mas o templo de Cristo, o templo de Deus em Cristo somos nós, e o que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Vamos terminar. Hebreus. Agora termina. Capítulo 2. A partir do versículo 1. Glória. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito distribuído por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de quem falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembre deles? Ou o filho do homem para que o visite? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada lhe deixou que não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas que lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão de sua morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, cuja causa não lhe envergonha de chamares de irmão. Vira para o seu irmão e diz aí: a paz do Senhor. Sabe por que eu posso chamar você de irmão? Sabe por que eu posso lhe dar a paz do Senhor? Porque Cristo Jesus não envergonha de nos chamar de irmãos. Por isso, como irmãos, nós desejamos a paz do Senhor em um só corpo, em um só Espírito, em uma só adoração.
Porque Jesus nos fez famílias de Deus.